E se cada pensamento que você tem fosse um tijolo invisível construindo a vida que você vive hoje? Já parou para pensar no que anda construindo? A maioria das pessoas acredita que suas experiências são fruto do acaso, da sorte ou das circunstâncias. Mas a ciência e a espiritualidade revelam algo muito mais profundo. Sua mente é o arquiteto silencioso da sua realidade. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Cada pensamento gera uma química, cada emoção reforça um padrão, cada repetição fortalece uma rede neural. Isso significa que, sem perceber, você pode estar recriando diariamente os mesmos cenários que deseja mudar. É como se estivesse preso em um ciclo automático, revivendo sempre o mesmo dia, apenas com rostos e detalhes diferentes. Dr. Joe Dispenza explica que a chave para quebrar esse ciclo está em usar a neurociência de forma consciente. Não se trata de pensamento positivo vazio, mas de reprogramar o cérebro com foco, emoção e prática para criar novos caminhos mentais que levam a novas experiências. Essa é a ponte entre ciência e espiritualidade. Entender que mudar a mente não é apenas possível, é mensurável e transformador. Hoje eu quero te mostrar passo a passo como sair do piloto automático e assumir o controle da sua realidade. Não como uma teoria distante, mas como um processo que qualquer pessoa pode aplicar quando entende o funcionamento da própria mente. Se você sente que repete padrões, que a vida parece girar em círculos ou que seus sonhos ficam sempre para amanhã, este é o momento de despertar para uma verdade. A realidade que você busca já existe em potencial, e o que falta é alinhar sua mente para acessá-la. Grande parte das pessoas acredita que suas vidas são resultado direto das circunstâncias externas. Pensam que são reféns da sorte, da economia, do ambiente ou até do comportamento dos outros. Mas a neurociência revela algo muito mais profundo. A maioria vive presa em um ciclo de repetição. Os mesmos pensamentos de ontem criam as mesmas emoções de hoje. Essas emoções alimentam os mesmos hábitos, e os hábitos reforçam a mesma vida. É como estar preso em um loop invisível, acreditando que está vivendo algo novo, quando na verdade está apenas repetindo padrões antigos. Esse ciclo se forma porque o cérebro é moldado pela repetição. Quando você pensa algo com frequência, cria conexões que tornam mais fácil repetir o mesmo pensamento no futuro. Aos poucos, esse caminho se transforma em um padrão automático. O problema é que, se você repete constantemente preocupações, medos ou frustrações, o cérebro entende isso como a sua realidade. Ele não questiona se é bom ou ruim, apenas reproduz. É por isso que tantas pessoas sentem que a vida não muda, mesmo quando desejam intensamente uma transformação, porque continuam alimentando, sem perceber, os mesmos padrões inconscientes. Esse é o ponto central. Você não vive o que deseja, você vive aquilo que repete. Dr. Joe Dispenza chama isso de programação inconsciente. São os comandos invisíveis que determinam suas escolhas, reações e percepções. E se você não interromper esse ciclo, vai continuar criando o mesmo futuro que já conhece. Mas a boa notícia é que essa programação pode ser quebrada. E quando você entende como funciona, descobre que a mente não é sua inimiga, mas a ferramenta mais poderosa para criar uma nova realidade. O mapa mental da criação. Interromper o ciclo automático. Se a vida é moldada por repetições inconscientes, o primeiro passo para criar uma nova realidade é interromper o ciclo automático. A mente adora economizar energia. Por isso empurra você para os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e os mesmos comportamentos. É como dirigir por uma estrada que já conhece de cor. Você vai no automático, sem precisar pensar. Só que esse atalho mental também aprisiona, porque o mantém sempre no mesmo destino. Interromper o ciclo significa observar o que se repete. É perceber quando sua mente começa a girar nos mesmos medos, nas mesmas queixas, nas mesmas histórias. Esse é o momento de parar e questionar. Por que estou pensando isso de novo? Qual realidade estou reforçando quando alimento esse pensamento?
Esse ato de consciência quebra o transe. A neurociência mostra que quando você escolhe conscientemente mudar o foco, ativa outras áreas do cérebro. É como se estivesse forçando a mente a sair da estrada já asfaltada e abrir uma nova trilha. No início é desconfortável, porque o velho caminho parece mais fácil. Mas é justamente esse desconforto que mostra que você está interrompendo o padrão. Praticar isso no dia a dia pode ser simples. Ao perceber um pensamento automático de medo, você substitui por um pensamento de confiança. Quando sentir a mente entrar na repetição da ansiedade, você respira fundo e decide focar em uma imagem de solução. A cada vez que faz isso, está dizendo ao cérebro: não quero mais esse destino, quero outro. Esse é o primeiro passo do mapa da criação, porque sem interromper o ciclo, qualquer tentativa de mudança será apenas repetição com uma nova roupagem. Ativar novas conexões neurais. Uma vez que você interrompe o ciclo automático, precisa oferecer ao cérebro uma nova rota. O cérebro funciona como um músculo. Quanto mais você repete um movimento, mais forte ele fica. Cada pensamento é um disparo elétrico que conecta neurônios. Quando esse disparo se repete, a conexão se fortalece até se tornar um padrão estável. Esse é o fundamento da neurociência aplicada. Aquilo que você pratica mentalmente, o cérebro transforma em realidade biológica. Ativar novas conexões neurais significa escolher pensamentos diferentes e repeti-los até que se tornem naturais. Mas não basta apenas pensar. A chave está em unir foco, repetição e emoção. O foco direciona a energia. A repetição grava o padrão e a emoção dá força para que o cérebro registre a experiência como importante. Sem emoção, o pensamento é frágil. Com emoção, ele se torna uma marca profunda. Por isso, se você deseja criar uma nova realidade, não pode se limitar a imaginar friamente o que quer. Precisa se envolver emocionalmente com essa visão. Quando você sente gratidão pelo que ainda não aconteceu, alegria pelo que está criando, confiança pelo que ainda não se manifestou, o cérebro registra como se fosse real. As redes neurais começam a se fortalecer e o corpo responde a essa nova química. Esse processo é o nascimento de uma nova identidade. Ao praticar diariamente pensamentos e emoções alinhados com o futuro que deseja, você começa a construir conexões que sustentam esse futuro. Não é um exercício mental vazio. É literalmente remodelar a arquitetura do cérebro para que sua mente se alinhe à vida que você quer viver. Treinar a emoção. Antes do fato. Esse é um dos pontos mais revolucionários ensinados por Joe Dispenza. Sentir antes de ver. A maioria espera que algo aconteça para só então sentir a emoção correspondente. Querem a conquista para sentir gratidão, o sucesso para sentir confiança, a mudança para sentir alegria. Mas o cérebro não funciona assim. Ele não distingue o que é vivido no mundo externo daquilo que é criado internamente com intensidade suficiente. Quando você escolhe experimentar hoje as emoções do futuro que deseja, está literalmente ensinando o corpo a viver essa nova realidade antes que ela se manifeste. É como se o cérebro recebesse um sinal. Isso já é real. As conexões começam a se formar, a química muda, os genes são influenciados e o corpo se prepara para esse estado. Essa prática não é imaginação ingênua, é neurociência aplicada. Treinar a emoção antes do fato exige disciplina. Significa reservar momentos para fechar os olhos, visualizar com clareza a vida que deseja e sentir intensamente a alegria, a paz ou a gratidão de já estar vivendo isso. Quanto mais real essa emoção se tornar para você, mais o cérebro grava esse estado como normal. E o que é normal para o cérebro, ele busca confirmar na realidade externa. Esse é o poder de alinhar emoção com intenção. Enquanto pensamentos sem emoção se perdem facilmente, pensamentos carregados de sentimento criam marcas profundas. Por isso, quando você aprende a viver no presente como se já estivesse no futuro, abre a porta para que esse futuro se manifeste. Não porque o universo magicamente entrega, mas porque sua mente e seu corpo
Já estão preparados para reconhecer e atrair aquilo que antes parecia distante. Unir visualização e ação. Muitas pessoas param na etapa da visualização. Criam imagens mentais poderosas, sentem a emoção antecipada, mas continuam vivendo comportamentos incoerentes com aquilo que desejam. Essa é uma das maiores causas de frustração. Tentar mudar a realidade apenas na mente, enquanto as atitudes diárias continuam reforçando o velho padrão. A verdadeira transformação acontece quando visualização e ação caminham juntas. O cérebro precisa ver coerência. Se você treina gratidão, mas passa o dia reclamando, a mente percebe a contradição. Se visualiza a abundância, mas continua agindo como quem vive na escassez, as novas conexões não se consolidam. A neurociência mostra que a aprendizagem só se torna estável quando é confirmada por comportamento. Unir visualização e ação significa alinhar cada pequena escolha com a identidade que você está criando. Se você quer viver confiança, precisa praticar decisões que reflitam confiança. Se deseja prosperidade, precisa agir como alguém que respeita e organiza suas finanças. Se busca paz, precisa cultivar hábitos que sustentem silêncio e equilíbrio. É nesse alinhamento que a nova realidade deixa de ser apenas uma ideia e se torna experiência. O grande erro é esperar que a vida mude para só então mudar a postura. O processo é inverso. Quando suas ações confirmam o futuro que você visualiza, o cérebro entende que essa identidade já está ativa. E quando a identidade muda, a realidade inevitavelmente acompanha. Praticar micro-escolhas diárias. A mente gosta de acreditar que grandes transformações exigem passos enormes. Mas a neurociência mostra que a verdadeira reprogramação acontece nas pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. Cada decisão é como um voto para a identidade que você está construindo. E são esses microgestos, aparentemente simples, que consolidam as novas conexões neurais. Quando você decide respirar fundo em vez de reagir com raiva, está fortalecendo a rede da calma. Quando escolhe agradecer em vez de reclamar, está reforçando o circuito da gratidão. Quando dedica 5 minutos à visualização consciente, em vez de rolar sem fim nas redes sociais, está investindo em clareza em vez de dispersão. São atos pequenos, mas que funcionam como tijolos invisíveis moldando a estrutura da sua mente. O cérebro registra essas microescolhas como experiências reais e passa a considerá-las parte do padrão. Repetidas todos os dias, elas se tornam hábitos, e os hábitos formam a base de uma nova vida. Esse é o segredo para transformar ciência em prática. Você não precisa de mudanças grandiosas de uma vez. Precisa de constância em pequenas decisões que apontam para o futuro desejado. Esse processo também é estoico em sua essência. Não se trata de controlar o que não depende de você, mas de escolher, com firmeza, como vai responder ao que está ao seu alcance. E quando você entende que cada escolha diária é um voto para a realidade que deseja, descobre que já tem nas mãos o poder de mudar o destino. O cérebro foi moldado para resistir à mudança. Ele prefere a familiaridade, mesmo que dolorosa, ao desconhecido que pode trazer liberdade. É por isso que quando você começa a mudar pensamentos, emoções e hábitos, sente desconforto. A mente tenta puxar de volta para o antigo ciclo, como se dissesse: isso não é seguro. Volte ao que já conheço. Essa resistência não é sinal de fracasso, mas a prova de que a reprogramação está em andamento. Persistir até a reprogramação completa é atravessar esse período em que nada parece mudar por fora, mas tudo já está sendo refeito por dentro. A neurociência explica que novas conexões neurais precisam de repetição consistente para se consolidarem. No início, são frágeis, mas a constância transforma trilhas em estradas. É nesse ponto que muitos desistem. Param de praticar antes que o cérebro registre o novo padrão como definitivo. A disciplina aqui é a chave. Mesmo sem ver resultados imediatos, você escolhe continuar praticando o novo estado mental e emocional. Cada repetição é como regar uma semente invisível. Por fora o solo parece igual, mas por dentro a raiz já está crescendo. Quando o fruto aparece,
Não é milagre repentino, é o resultado de uma constância silenciosa. Persistir é, em essência, confiar. Confiar que a mudança invisível precede a visível. Confiar que o processo é mais importante que a pressa. E confiar que a mente, quando treinada com firmeza, inevitavelmente molda a realidade externa. Quem entende isso, não desiste. E quem não desiste, inevitavelmente vê a transformação se manifestar. Até aqui você percebeu como a neurociência explica de forma clara o processo de mudança da mente. Mas existe um ponto em que a ciência toca algo ainda maior. Quando o conhecimento deixa de ser apenas informação e se transforma em experiência, ele se torna espiritualidade viva. Não basta saber que o cérebro cria novas conexões. É preciso viver isso conscientemente, com intenção e propósito. Quando você une pensamento, emoção e ação de maneira alinhada, está aplicando um princípio universal. Aquilo que é cultivado dentro, inevitavelmente se manifesta fora. Essa é a lei da coerência. A ciência chama de neuroplasticidade, mas os sábios sempre chamaram de transformação interior. O nome pode mudar, mas a essência é a mesma. A mente molda a vida. Transformar ciência em espiritualidade viva significa usar esse conhecimento não apenas para conquistar metas externas, mas para expandir consciência. Cada prática deixa de ser técnica e passa a ser um caminho de autoconhecimento. Você não apenas cria uma nova realidade material, mas descobre uma nova identidade, mais alinhada à sua essência e ao propósito que sente vir de algo maior. Esse é o ponto onde ciência e fé deixam de ser opostas e se tornam complementares. A neurociência mostra como funciona, a espiritualidade mostra por que vale a pena. Quando as duas se encontram, você não só muda hábitos, mas desperta para uma nova maneira de existir. E é nessa união que a criação da realidade se torna não apenas possível, mas inevitável. Agora você já tem o mapa completo diante de si. O ciclo automático que antes parecia inquebrável pode ser interrompido. As novas conexões neurais podem ser ativadas com foco, emoção e repetição. As emoções podem ser treinadas antes do fato, preparando corpo e mente para viver uma realidade diferente. A visualização se torna eficaz quando alinhada a ações coerentes. As microescolhas diárias constroem hábitos que sustentam a mudança. A persistência garante que o novo padrão se consolide. E, por fim, o conhecimento científico ganha vida quando se torna prática espiritual, expandindo consciência e propósito. A chave é compreender que a mente não é um inimigo a ser combatido, mas a ferramenta mais poderosa que você possui. Cada pensamento é um comando, cada emoção é um reforço, cada escolha é um tijolo na construção da realidade que você vai habitar amanhã. A pergunta é: você está construindo conscientemente ou apenas repetindo inconscientemente? O caminho não exige perfeição imediata. Exige constância. Pequenos ajustes diários, repetidos com consciência, reprogramam não apenas o cérebro, mas toda a forma de viver. A ciência prova, a espiritualidade confirma e a prática demonstra. Quando você alinha mente, coração e ação, sua realidade não tem escolha a não ser se transformar. Esse é o convite. Assuma o papel de criador da sua própria vida. Use a neurociência como ferramenta, a disciplina como prática e a espiritualidade como direção. A mudança não começa lá fora, começa dentro de você. E quando dentro muda, fora é obrigado a acompanhar. Imagine alguém vivendo no piloto automático. Todos os dias acorda, pensa as mesmas coisas, sente as mesmas emoções, toma as mesmas decisões e chega ao fim da noite com a sensação de que nada mudou. É como reviver o mesmo dia infinitamente apenas com cenários diferentes. Essa pessoa acredita que a vida é resultado do acaso, mas na verdade cada pensamento é um voto para manter a mesma realidade. Agora imagine essa mesma pessoa despertando para um novo entendimento. Cada pensamento é uma semente, e toda vez que ela escolhe conscientemente pensar diferente, sentir diferente e agir diferente, está plantando um futuro novo.
No começo é difícil, porque o velho padrão grita para que volte atrás. Mas com disciplina, ela percebe que as raízes já estão se formando em silêncio. Um dia, de repente, a colheita aparece. O que antes parecia impossível começa a se manifestar, não por sorte, mas porque a mente já havia mudado antes da realidade mudar. Esse é o poder de aplicar a neurociência na prática espiritual. Você não precisa esperar que o mundo mude para transformar sua vida. O poder não está fora, está dentro. Quando sua mente desperta, seu corpo acompanha, suas escolhas mudam e sua realidade inevitavelmente se alinha. Essa é a verdadeira criação consciente. Não viver como refém do acaso, mas como autor do próprio destino. Você tem agora a chave em mãos. A questão é, vai continuar reforçando a vida que já conhece ou vai escolher construir a realidade que deseja? Se esse conteúdo falou com você, não deixe essa mensagem passar como mais uma teoria. Transforme-a em prática. Escreva nos comentários: eu escolho criar minha realidade. Essa declaração é mais do que palavras. É um compromisso interno de que a partir de hoje, você não viverá mais no piloto automático. Salve este vídeo para revisitar sempre que sentir que está voltando aos padrões antigos. Cada vez que assistir, será um lembrete de que a mente é treinável e que sua vida pode ser moldada pelo que você escolhe pensar, sentir e agir diariamente. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa despertar para essa verdade. Muitas vezes, uma única palavra pode acender a consciência e mudar o rumo de uma vida inteira. E se você deseja continuar recebendo mensagens que unem ciência, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar clareza, sabedoria e direção para viver a transformação que já está disponível dentro de você.